Um recurso muito útil da ferramenta, e na verdade falamos dele por conta do controle do projeto, ainda que na fase de planejamento falamos dele do controle do projeto, é o uso de sinais, símbolos gráficos, na montagem de um painel, um cockpit. E eu vou usar agora o Deadline, que é uma referência, por exemplo, contratual no nosso projeto, para mostrar como o planejamento, como a referência dessas informações e como as fórmulas junto dos sinais podem ajudar na montagem de um painel de controle. De volta ao nosso projeto, eu vou criar um novo modo, um novo layout para permitir produtividade, facilidade, chamado de painel de controle. Nesse caso, estamos na etapa de planejamento, será usado na etapa de controle, no processo de controle. Então, eu vou deixar essa referência aqui e vou criar aqui um campo chamado indicador 01, numérico, que vai ter o objetivo de representar problemas com os deadlines contratuais. A data de conclusão, que é o nosso tema forte do tópico a seguir, que é o tópico 4, comparada com as datas de contrato, podem não coincidir. E isso deve servir de alerta para o planejador, de modo que ele crie condições de que os prazos atendam também aos contratos, mas serve de alerta aos controladores, que durante a execução, eventualmente verão prazos futuros sendo ameaçados, permitindo tomar decisões e ações corretivas, preventivas e preditivas no presente. Com esse indicador 001, indicador 01, eu vou por fórmula nova, definição de indicador 01, que seria a data de conclusão programada, chamada de término, no caso o indicador, né? O indicador será igual à diferença entre a data de término e o deadline, se ele for preenchido. Se nós aplicarmos a fórmula, vamos encontrar aonde existem dados alguma coisa. Vamos ver o que nós encontramos. Um número negativo. Subtração de datas dando números. Fórmula, editando. Talvez esse número se dividido por 60 minutos e 60 segundos dê alguma pista. 63. Se dividido por 24, já nos dê outra pista. Será que nós estamos falando de 2,62 dias? Será que aquele número de subtração e operação com datas estaria nos apresentando o número de segundos? Qual é o deadline dessa atividade? Mostrar colunas, deadline, dia 25/12, o término
é dia 22/3, 25/3, 22/3, parece que é alguma coisa em torno de 2 ou 3 dias. Só que o deadline é além do término. Se o deadline é negativo, parece que nós não estamos vencendo a data limite contratual. Para ficar uma coisa mais didática, eu vou alterar a fórmula de modo que fique o deadline menos o término. O número deve ser positivo e coisas positivas dão a impressão de serem boas. Então isso é bom. Nós temos um deadline contratual aqui de 15 de abril de 2012. Aplicando a fórmula, temos uma coisa positiva, boa, não ameaçada, de 1,6 dias. Pois assim, horas, minutos, vai depender da sua montagem. Nesse caso, esse indicador 1 trabalha de forma discreta com deadline. Se nós não utilizássemos essa programação com o calendário comercial, e sim com o calendário cuja semana parada, a semana de parada, é uma restrição para todos, e nós calculássemos, o projeto mudaria de configuração, respeitando todo dia, porém com uma semana parada, diferente do calendário oficial comercial, e os números positivos aumentariam. Vou criar então um calendário comercial, Ctrl+C, Ctrl+V, só que dessa vez comercial com a semana parada. Semana parada não, com a semana paralisada por uma exceção. Ele respeita Natal, Ano Novo e também uma semana parada. E o nome desse calendário é Comercial Semana Parada. Aplicando esse calendário Comercial Semana Parada, aonde anteriormente não havia problemas de quebra de contrato, e depois com a semana todo dia, com semana parada também não havia, quando eu calcular agora, eu vou ter um outro cenário, pois a semana inteira está paralisada. Analisando de forma detalhada, nós vemos que a semana inteira está paralisada. Se eu aplicar a fórmula manualmente, eu vejo que meu indicador 1 está negativo. Negativo não é bom é quebra contratual. Eu poderia então ter um modo discreto, aonde eu veria negativos, quebras contratuais, deadlines rompidos, de forma numérica, e agora vamos falar de forma gráfica. Sinais. Os sinais estão aqui para servir de elemento indicador. Vou inserir um sinal chamando de deadline, com o nome deadline, e nas propriedades vou dizer mínimo, máximo. Vou adicionar mais uma faixa, do mínimo ao zero. Do mínimo ao zero significa até o zero, não incluído, eu estou bem.
E bem seria uma cor verde. O próprio 0 seria uma cor neutra, ou seja, eu estou longe do deadline de quebrar um compromisso, cor, repetindo, cor verde. Se eu não estiver aqui, seria propriedade, cor verde. Aqui, sendo 0, eu estou atendendo aos marcos contratuais, mas eu acho conveniente representar, alterando a propriedade da cor, para uma cor neutra, branca. Agora, se eu passar desse prazo para cima, eu vou pedir uma cor vermelha. Analisando então, se o meu deadline for abaixo de 0, isso é uma coisa ruim. Bom, ser ruim não é verde. Eu devo alterar isso aqui para coisa ruim é vermelha. Se ele for coincidente, vermelho. Se for coincidente, eu vou mudar para branco. Vermelho, branco. E acima de 0, que é um número positivo, estou me afastando do marco contratual a favor do projeto, eu vou voltar para a cor verde. Acho que assim fica definido um espectro vermelho, abaixo de 0, negativo, ruim. 0, eu tinha pedido branco, mas como ele é um intervalo muito pequeno, ele está assumindo o próximo, que é inclusive 0 até o outro, e do mínimo até 0, porém não incluindo 0. Então aqui nós temos, podemos até apagar esse aqui. Temos esse, que é vermelho, dizendo que está comprometendo. E temos esse, dizendo que não está comprometendo. Após essa briga de cores e referências de limites, eu posso voltar para o meu projeto e dizer que esse indicador, nas suas propriedades, será representado pelo sinal. Que sinal? Cujas características de intervalo nós já definimos. E o marcador seria um losango. Assim, nós teríamos um indicador de vermelho passando do prazo contratual, gerando um valor negativo. Verde, gerando um valor acima de 0, positivo, interessante para a gestão e o controle. Se quisermos definir novas faixas de tolerância, nós podemos, pelas propriedades, dizer que adicionar até. Vamos adicionar então de outra maneira. Adicionar aqui até 3 dias. 0 a 3 dias é uma cor que se aproxima de 0, ou seja, estamos nos aproximando da programação do contrato. Eu vou deixar um alerta amarelo. Aqui, se a folga contratual de responsabilidade for maior que 3 dias, eu vou deixar um indicativo bom e positivo, verde. Então, teremos de 0 até 3, não incluindo 3, amarelo. Acima de 3, abaixo de 0, nós estamos aqui com amarelos. Todos os marcos aqui estão
0 a 3, onde 0 é não ter valor, e como a gente não tem valor de deadline, essa fórmula poderia ser mais inteligente. Se não houver valor de deadline, então não apresente valor numérico aqui. Se não houver valor no campo deadline, então I não recebe nada, ou recebe um número que terá uma cor neutra. Mudando aqui o deadline para 28, calculando a fórmula novamente, continuamos com o vermelho. Mudando para 31, calculando a fórmula novamente, temos a cor vermelha, porque nós estamos em março e o problema está acontecendo talvez bem mais para frente. Vamos ver qual é a data. 29/3. Calculando, fórmula, ok, ficou amarelo. Então, para que nós não tenhamos que calcular e executar a fórmula, seria conveniente nós colocarmos essa fórmula também em cálculo automático. Toda vez que nós calculássemos, a fórmula seria calculada. Eu vou colocar aqui um deadline inferior para dia 28, de modo a forçar um vermelho. Aqui um dia 27, de modo a forçar um vermelho. E colocar uma margem bem grande, porque o nosso sinal previa 3 cores. Acima de 3 dias, ele ficava verde. Qual seria o valor aqui? Sem ser sinal, -5, -5, aqui já deveria ficar verde, porque é negativo o valor. Então, quanto mais negativo, a coisa fica mais vermelha. Então, eu estou no caminho certo. Eu preciso, então, colocar um deadline aqui, bem longe do dia 15. Ctrl+C, Ctrl+V, lá pelo dia 31. Vamos ver então se agora ele fica verde. Temos atividades que estão dentro dos prazos contratuais, fora dos prazos contratuais e bem confortáveis em função do prazo contratual ou dos prazos contratuais. Isso sem ver o deadline, apenas vendo algumas informações, permite garantir um painel de trabalho de fácil identificação no planejamento para adequação e no controle para verificação de desvios. O uso dos indicadores gráficos foi apresentado. Eu acredito que, com criatividade e planejamento, possamos desenvolver painéis de planejamento e controle adequados a cada necessidade.